Boa noite a todos, Deus abençoa. Ares, Carlos, Cristiano, Luci, Marcos, Nina, Warlene, esqueci de alguém? Passaram bem de ontem para hoje? Tudo jóia com vocês? Conversa comigo, manda um Sim! joiazinho. Oh, meu Deus do céu, manda um joiazinho pelo menos, né, gente? Boa noite, Paulo. Deus abençoe. Boa noite, agora sim, agora sim. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos da sala. Isso. É porque a aula é de depressão, tá todo mundo depressivo? Ô, louco. É só a aula que é sobre depressão, você não tem que estar depressivo, não, gente. Boa noite, Paulinho. Boa noite, pessoal. Parabéns pela aula de ontem. Muito bom. Obrigado. Boa noite, galera. Deus abençoe. Alto astral, pelo amor de Deus, né? Legal. Vamos lá, então, gente. Gente, o conteúdo é um pouco isso mesmo. Ao Cristiano, sem depressão, muito libido. Daí também. Exatamente, muito libido. Ai, ai. O Cristiano falou muito libido essa semana. Eu dei uma aula sobre síndromes da sexualidade. Foi uma piada. Eu nunca ri tanto numa aula igual eu ri nessa aula de síndromes da sexualidade. Mas vamos lá, gente. A aula de hoje é um pouco menos densa do que a de ontem. A de ontem o tema ansiedade é um tema mais denso do que depressão. Depressão parece ser mais denso, né, do que ansiedade, mas não. Depressão é um tema mais tranquilo de lidar, ansiedade é mais densa. Por isso eu prefiro começar com ansiedade, que é um tema mais denso, para que na segunda aula vocês comecem, já estejam mais tranquilos, para que a gente possa começar a terminar mais light, tá bom? Então vamos lá. Apresentar para vocês, acabando mês de novembro, o ano voou, né, gente? Né? Nós estamos aí, 24 de novembro, nós já estamos encerrando aqui a nossa agenda de cursos do Instituto PHCT, né? Nós começamos com essa agenda aqui, ó, lotada, olha, lotada de cursos. E eu já até tirei os cursos aqui que já foram lecionados. Aqui dos cursos gratuitos só sobrou de ansiedade e depressão, que começou ontem, né? Eu já vou tirar ele daqui amanhã. E sobrarão apenas os cursos pagos. Né? Os cursos pagos ele tem um valor de R$60. Quem quiser se inscrever, depois eu vou estar aí divulgando, que é os transtornos de personalidade, que vai acontecer no dia 28/11. E aí, dentro dos transtornos de personalidade, nós vamos falar sobre as tipografias dele, né? Porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós temos 3 tipos de transtornos de personalidade. Nós dividimos ele no grupo A, grupo B e grupo C. Né? E vamos ter o curso sobre esquizofrenia, que vai ser no dia 30/11. Cada um destes cursos custam R$60. Um vai acontecer no dia 28/11 e o outro no dia 30/11. Tá bom? Lembrando que essa é uma aula gratuita, né? Caso algum de vocês queiram adquirir o certificado da aula do curso, né? O certificado ele tem o valor de R$30. É só fazer a solicitação, tá? Faz a solicitação. Eu vou postar lá no grupo um link dos certificados. E aí quem quiser o certificado é só entrar nesse grupo e depois eu faço a emissão do certificado, tá bom? Beleza, cara. E aí depois eu posto lá para vocês explicar. O certificado é de 30 horas aulas, tá? De 30 horas aulas. Pode falar, Arias. Boa noite. Queria que, por favor, retificasse quantas horas de curso é? O certificado vai com 30 horas aulas.
Maravilha, maravilha, Paulo, maravilha. Eu vou querer também, tá bom? Muito obrigado. Tá? Ele vai com 30 horas aulas. Tem gente que questiona e fala assim, Paulo, mas não são 30 horas aulas. Deixa eu explicar para vocês como que funciona. Eu que já olha, eu tô com 36 anos, eu comecei a lecionar com 18 anos, eu tenho 18 anos trabalhando na área da educação. Por exemplo, você faz uma pós-graduação ela tem que ter no mínimo 270 horas. Ninguém fica assistindo 270 horas de aula, não existe isso. O que o MEC considera como horas-aulas? Não é somente para se configurar as horas-aulas, não se considera apenas as horas que você assistiu de aula. Nós consideramos também o tempo de estudo que você tem do material, as horas que você assiste de aula, o tempo que você investe lendo, pesquisando, buscando alternativas de outros materiais. Isso tudo a gente calcula uma base e coloca como horas-aulas, entendeu? Porque tem gente que pensa que horas-aulas, que a carga horária de um curso é o tempo que você fica assistindo de aula. E não funciona dessa forma. A pedagogia a parte pedagógica do curso não funciona dessa forma. A carga horária do curso não é o tempo que você fica assistindo a aula. É o tempo que você fica assistindo a aula, mais o tempo empreendido pós-aula. Tanto que hoje as faculdades elas têm utilizado muito uma metodologia chamada pré-aula, aula e pós-aula. O que é a pré-aula, aula e pós-aula? Ela lança um conteúdo para o aluno antes da aula. O aluno ele tem que estudar esse conteúdo antes da aula, porque ele já tem que chegar na sala com esse conteúdo estudado, porque é o tema da aula. O professor lança, ele vai simplesmente só tirar dúvidas e ele vai levar para casa uma pós-aula, né? Então, por isso a carga horária desse curso é 30 horas aula, tá bom? E aí lá no grupo eu vou lançar o link do grupo dos certificados. E aí quem se interessar, fique à vontade, tá bom? Não é obrigatório, tá bom, gente? Não é obrigatório. É quem quiser, tá bom? Bom, vamos ver então o que nós vamos trabalhar hoje. Nós temos 11 itens para trabalhar, então nós temos muita coisa para falar hoje, tá? Primeiro, como eu disse ontem, né, para ninguém cair de paraquedas. Claro, sua mão está levantada ainda, você quer fazer alguma outra pergunta? Arias. Deve ser por engano. Como eu disse ontem, para ninguém cair de paraquedas, nós vamos começar com um vídeo falando o que é depressão. Vamos falar sobre o conceito de depressão, né, logo após esse vídeo. Vamos falar sobre os sintomas da depressão, quais que são eles, o que causa a depressão, o que é uma tristeza transitória e o que é uma tristeza patológica. E esse conceito aqui ele vai ser fundamental para vocês. O que é uma tristeza transitória e o que é uma tristeza patológica. Vai ser fundamental. Como que funciona a mente de quem tem depressão? Quais que são os pensamentos que influenciam na depressão? Como lidar com a depressão? Aqui eu repeti como lidar com a depressão. O diagnóstico. Como nós fechamos o diagnóstico da depressão e vamos falar também sobre o tratamento para a depressão. Como nós fizemos ontem, para quem não estava, eu vou falar, para quem já estava, eu vou repetir. Durante toda a aula, mantenha os seus microfones desligados. Se quiser fazer alguma pergunta, só levanta a mãozinha, tá bom? Estou aqui para tirar. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber responder, eu não vou responder. Eu vou procurar saber, depois eu respondo, tá bom? Vamos lá então, né?
Você sabia que o Brasil é o país da América Latina que tem o maior número de pessoas com depressão, de acordo com os dados da OMS divulgados esse ano? A depressão é uma condição real, que tem tratamento e se manifesta de forma diferente em indivíduos diferentes. Se você tem depressão, pode ter certeza que não está sozinho. Nesse vídeo eu vou explicar o que é essa doença que acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. A depressão é uma condição médica que vai além da tristeza que todas as pessoas sentem eventualmente e causa sintomas duradouros e tão intensos que alteram o modo como você se sente, como você pensa ou como você se comporta, muitas vezes interferindo com as suas atividades do dia a dia. E apesar disso, a maior parte das pessoas não discute os seus sintomas com o médico, porque acham que a depressão não é uma doença de verdade ou então tem medo do estigma associado às doenças psiquiátricas. O problema é que a depressão, quando não tratada adequadamente, está associada a um maior risco de suicídio e baixa qualidade de vida, e afeta não só o paciente, mas todos os que estão à volta dele. Não se sabe exatamente o que causa a depressão, mas a gente sabe que existem fatores genéticos, ambientais, biológicos, como variações hormonais e alterações na química do nosso cérebro, que estão envolvidos na origem da doença. Apesar de poder surgir em qualquer momento da vida do paciente, o mais comum é a depressão ser diagnosticada no fim da adolescência e no início da vida adulta, sendo mais comum nas mulheres do que nos homens. Os sintomas de depressão são sentimentos de tristeza, vazio, melancolia, sentir-se desesperançoso, pessimista, perda de interesse ou de prazer nas atividades habituais, como hobbies, estar com amigos ou sexo, redução do apetite, emagrecimento ou desejos alimentares e ganho excessivo de peso, alterações do sono que variam desde insônia até dormir excessivamente, falta de concentração, lapsos de memória, dificuldade de tomar decisões, ansiedade, agitação ou inquietação, lentificação dos pensamentos, da fala ou dos movimentos, pensamentos recorrentes sobre a morte ou o suicídio, cansaço e perda de energia até para fazer tarefas simples, sensação de culpa, inutilidade ou de fracasso e acessos de raiva, irritabilidade ou frustração que podem ser desproporcionais à situação em questão. Para se ter o diagnóstico de depressão, é preciso haver pelo menos 5 desses sintomas na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Além dos sintomas psiquiátricos, é importante lembrar que a depressão pode causar também sintomas físicos, como dores articulares, dores nas costas, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. Muitas vezes, o paciente anda de médico em médico procurando uma solução para o seu problema físico, quando na verdade tem um quadro depressivo não diagnosticado. E quem é que está sob maior risco de apresentar depressão? Pessoas com história familiar de depressão ou de outras doenças psiquiátricas, pessoas que já têm outras condições psiquiátricas, como ansiedade, distúrbios alimentares ou estresse pós-traumático, pessoas que usam drogas ilícitas ou abusam do álcool, pessoas com baixa autoestima, muito dependentes, autocríticas ou pessimistas, pessoas que sofreram experiências traumáticas na infância, pessoas submetidas a situação de estresse, como dificuldades financeiras ou problemas conjugais, e pessoas com doenças crônicas ou graves, como câncer, dores crônicas ou doença cardíaca, por exemplo. É muito importante que o paciente seja avaliado por um médico e que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível, porque as pessoas com depressão que não são tratadas apresentam maior risco de suicídio. O tratamento da depressão é geralmente feito com medicação antidepressiva e psicoterapia. Com tratamento adequado, cerca de 70% a 80% dos pacientes notam uma redução significativa dos sintomas em 1 a 2 semanas. Se você quiser saber mais sobre a depressão, incluindo a depressão pós-parto, acesse os links do MD Saúde que estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Bom, deu para ter um conceito geral aí, né, do que é depressão, né? Foi um resumão do que seria depressão. Agora nós vamos destrinchar todo esse vídeo durante a aula, tá bom?
Primeiro vamos começar pelo conceito, né? O conceito do que é depressão. Primeiro é interessante a gente desmistificar o conceito de depressão, porque existe um grande estigma sobre o conceito de depressão. O que é um estigma? É uma marca. É uma marca que é deixada sobre algo. É uma crença, né? E existe até um certo preconceito sobre a questão da depressão. Muitas das vezes se vira e fala assim, não, a depressão é um mimimi da pessoa. E a gente precisa saber interpretar isso e saber respeitar isso. Então nós vamos tentar entender o que é a depressão e eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje sabendo entender o que é a depressão e como fazer o manejo da depressão. Primeiro é importante vocês entenderem que a depressão é um transtorno mental. E aí eu vou retornar à aula de ontem, porque no final da aula de ontem, bem no final da aula de ontem, o que acontece? No final da aula de ontem eu disse para vocês o quê? O conceito de transtorno. Eu disse que toda vez que vocês ouvirem o conceito de transtorno, no caso da mente, significa o quê? Significa que o cérebro ele funciona de uma forma, só que quando existe o transtorno, significa que ele está funcionando de uma forma diferente do que ele deveria funcionar. Vocês se lembram disso? Ou vocês estão com Alzheimer? Olha lá, o Carlos lembra. Pelo menos ele para salvar a pátria, né? Ou seja, quando se fala então da questão da depressão, eu estou falando que o cérebro ele está funcionando de uma forma diferente. E eu gostaria que vocês frisassem aqui a palavra crônico. Dentro da medicina e da psicologia, nós vamos ver dois termos que são bem importantes: agudo e crônico. Qual que é a diferença de agudo e crônico? Agudo é porque tem cura e crônico é porque não tem cura. E aí vocês vão começar a entender um pouco sobre a questão depressiva. O que é depressão e o que não é. A depressão, o que eu estou querendo dizer? Que a depressão é um transtorno mental que não tem cura. A pessoa que é depressiva, ela não tem cura. A pessoa que tem esse transtorno chamado depressão, ela não tem cura. E ela apresenta algumas características e sintomas, que nós vamos ver quais são. E essas características e sintomas é diferente da tristeza, pois essa é temporária, já a depressão ou não. E aí é importante nós entendermos que, muitas das vezes, nós olhamos para uma pessoa e porque ela já está, então vou viver a minha vida inteira nessa situação, diz Eunice. Depende, Eunice. Vamos continuar o curso que talvez você vai entender isso até o final. Tá? Você ouviu no final do vídeo que com o acompanhamento médico e com a psicoterapia, 80 a 90% dos casos, em até 2 semanas, você consegue perceber melhora no quadro. Entendeu? E as doenças crônicas, elas não têm cura, mas elas têm uma paralisação. E é isso que é importante nós entendermos. É igual o diabético. O diabético ele não tem cura, mas ele tem uma vida. É preciso fazer o remanejo certo. E aí, durante a nossa aula de hoje, nós vamos falar muito sobre isso, né? Por quê? A gente tem a mania de classificar todo mundo que está para baixo, falar que está com depressão. Fulano está com depressão. Fulano está triste, está depressivo.
Não. Uma coisa é a pessoa ter depressão. A outra coisa é a pessoa... Oi, cara, a adicção também seria uma doença crônica? Sim, a adicção é uma doença crônica. Ela não tem cura, ela tem paralisação. Por quê? Porque é uma compulsão. Compulsão não tem cura. Ela tem paralisação a partir do momento que há um tratamento. A partir do momento que a pessoa se põe limites. Tá? Então, uma coisa é a pessoa ser depressiva, ter a doença depressão. A outra coisa é a pessoa estar com sintomas depressivos. A pessoa com depressão, lá na frente nós vamos ver, bem lá para frente aqui na aula, nós vamos ver que ela vai ter uma tristeza chamada tristeza patológica. A pessoa que não tem depressão, mas ela apresenta sintomas depressivos, ela vai apresentar uma tristeza transitória. Por isso que aqui fala que é diferente da tristeza. Por quê? Porque às vezes nós estamos tristes por algum acontecimento. Não passei no vestibular. Eu terminei um relacionamento. Eu trabalho no ramo da dependência química e meu convívio com pacientes assim é constante. Exatamente. A pessoa largou a droga, por exemplo. Eu estou longe do meu pai. Eu estou com saudade. É isso, é aquilo. É o que nós chamamos de tristeza transitória. Não é que a pessoa está com depressão. E essa tristeza transitória, ela pode durar 2, 3, 4 semanas, mas ela vai passar. Não significa que a pessoa está com depressão. E ela também não está de mimimi, não. Ela está realmente sentindo essa tristeza. Mas é uma tristeza temporária, que com o tempo ela vai conseguir ressignificar aquilo dentro dela. De tal forma que essa tristeza vai passar e ela vai conseguir ter uma vida funcional novamente. Já no caso do depressivo, patológico, crônico, essa tristeza nunca vai passar. É uma tristeza instalada, afixada. Então, ele vai precisar desse acompanhamento medicamentoso e psicoterápico pro resto da vida. E tendo esse acompanhamento medicamentoso e psicoterápico, ele vai conseguir ser uma pessoa feliz. Ele vai conseguir lidar com essa tristeza. E essa tristeza não vai ser um motivo para levar ele para dentro de um quarto ou para estagnar ele numa cama. Como se a vida não tivesse sentido. Até agora tudo bem? Tem entendido? Alguém tem alguma dúvida? Mas a dependência química não é incurável, progressiva e fatal. Exatamente, a dependência química ela é incurável. Ela é incurável, progressiva e fatal. Ela é incurável, mas não tem nada a ver com tristeza. A tristeza é o sintoma, não a doença. Deu para entender? A dependência química é a doença. A tristeza é o sintoma. Tá bom? Sintomas da depressão. A pessoa que tem o quadro da depressão. E aí é importante vocês entenderem o seguinte. Que tanto a pessoa que tem a depressão crônica, quanto aquela pessoa que está na depressão aguda, aquela que tem cura, elas vão ter os mesmos sintomas. Elas vão ter os mesmos sintomas. E quais são esses sintomas? Sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração, dificuldade em tomar decisões, fadiga ou baixa de energia, insônia ou hipersonia, sono aumentado,
perda de apetite, perda ou ganho de peso, agitação ou retardo psicomotor, pensamento de morte ou de suicídio, perda de interesse nas atividades do dia a dia, diminuição do desejo sexual. E aí tem alguns aqui também: irritabilidade, angústia, desânimo, insônia, apatia, falta de motivação, desejo de morrer, oscilação de humor, sentimento de falta de sentido da vida, desesperança. O depressivo crônico, ele não tem esperança. O que é esperança? É a fé, é a esperança de acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. A pessoa que possui depressão, ela não tem esperança em nada. Para ela nunca vai acontecer mais nada na vida dela. Então, por isso que ela se estagna e ela não tem esperança realmente que algo vai acontecer na vida dela. E tudo isso vai, como disse no vídeo, vai se misturando na cabeça dessa pessoa. E como a nossa mente, nosso sistema neurocerebral é muito inteligente, vai passando isso tudo para o corpo. Vai somatizando. Vai somatizando. E aí começa angústia, dor no peito, agitação psicomotora, fibromialgia, dor nos ossos, dor na lombar, dor nas costas, supertensão na região da nuca. E aí começa a aparecer um tanto de outras coisas. Foi o que no vídeo disse. Muitas pessoas vão procurando médicos por causa de dores aqui, dor ali, é isso aqui, é isso ali. Quando faz um check-up geral e não acha nada. Por quê? Porque na verdade não é biológico, é psicológico. Então são esses sintomas da depressão. O que causa depressão? Existem fatores genéticos envolvidos nos casos da depressão. Acredita-se muito que a depressão possa ser hereditária. Passado de geração em geração, de família por família. É uma doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro também. É uma outra hipótese. Posso herdar isso da minha família, mas também pode, porventura, acontecer uma disfunção bioquímica no meu cérebro, fazendo com que paralise a produção de adrenalina, ocitocina, serotonina e todos os hormônios da felicidade, fazendo com que produza outros hormônios e não esses hormônios. São duas hipóteses que são criadas para que a depressão possa ser instalada no ser humano. Isso tudo está na cabeça. Isso tudo está na cabeça. Se não for um fator genético, for uma questão bioquímica, nós podemos entender que, entretanto, nem todas as pessoas com a predisposição genética reagem do mesmo modo diante dos fatores que funcionam como gatilho às crises, acontecimentos. Ou seja, o que vai gerar, o que vai desencadear a depressão nas pessoas, mesmo sendo por fator genético, nem sempre vão ser os mesmos motivos.
Alguns vão ser acontecimentos traumáticos na infância. Alguns vão ser um estresse físico e psicológico. Alguns vão ser algumas doenças sistêmicas, por exemplo, a questão do hipotiroidismo. Alguns vão ser o consumo de drogas ilícitas, como por exemplo o álcool. Algum vai ser o consumo de drogas ilícitas, como cocaína, crack. Algum vai ser o consumo de certos tipos de medicamentos, como anfetaminas. Ou seja, existem várias coisas que podem acontecer no histórico de vida que podem desencadear e fazer com que a depressão ela comece a surgir em determinado momento da vida do sujeito. Não tem uma causa específica, X, para falar assim, isso aqui causa depressão. Né? Por exemplo, o que causa Covid? É o vírus tal. Não existe uma causa específica. Precisa-se de toda uma análise para entender porque cada pessoa vai ter um motivo diferente. Mas, para nós que tratamos as pessoas depressivas, não nos importa tanto saber o que desencadeou a depressão. Importa para a gente saber um pouco a história, né, da pessoa, o histórico de vida, mas não o que causou. Mas mais para frente nós vamos ver na questão do tratamento, vai nos importar como que essa pessoa pode responder ao tratamento. Tem outras causas aqui também, né? Problemas de saúde, questões familiares e financeiras, eventos estressantes e traumas, fatores físicos, o envelhecimento causa depressão, o uso de álcool e drogas, como eu já disse. E tem alguns sinais que são persistentes e que podem indicar que a pessoa está entrando no estado depressivo, como pensamentos ruins persistentes. Você pode identificar quando a pessoa está entrando no estado depressivo. É só você observar esses sinais. Quando a pessoa está sendo muito negativa, os pensamentos dela são sintomas parecidos à tristeza e à depressão, porém, qual a melhor forma de detectar? Aí deixa eu só ler a pergunta de novo. São sintomas parecidos à tristeza e à depressão, porém, qual a melhor forma de detectá-los? É o que eu vou falar agora. Qual que é a melhor forma de detectar? Eu vou falar um pouco agora. Quem fez a pergunta, eu acho que foi o Ares, não foi? Ares. Eu vou falar agora de alguns sinais e depois eu vou falar lá na parte do diagnóstico, eu vou falar de novo, tá? Primeiro, a pessoa que só tem pensamentos negativos, pensamentos ruins persistentes. Aquela pessoa que é negativa demais, tudo para ela vai dar errado. Ela não consegue pensar positivo. As suas falas são sempre negativas. Outro sinal que a pessoa pode estar entrando em depressão, a falta de interesse e de prazer em realizar suas atividades. Comece a perceber, antes essa pessoa gostava de fazer isso, hoje ela já não tem mais interesse de fazer. Antes ela gostava, hoje ela já não gosta mais. Você chama a pessoa para ir em qualquer lugar, ela não quer sair de casa. Ela só quer ficar dentro de casa o tempo todo. Não quer ver gente, não quer ver ninguém. Ela quer ficar o tempo todo dentro de casa. Ela perde o interesse em ter atividades sociais. Ela perde o interesse em ter atividades sociais.
Alteração do peso não intencional. Tipo assim, alteração do peso não intencional. Quando eu falo de alteração do peso não intencional, eu estou falando de importância não, Rafa. Boa noite. Deus abençoe. Depois na gravação você pega o que você perdeu. A alteração do peso não intencional pode ser ou engordar ou emagrecer. Ou seja, ou a pessoa começa a ficar compulsiva do nada e comer muito, sem intenção nenhuma, ou ela começa a emagrecer. Ela não planejou fazer uma dieta, mas ela começa a emagrecer. Ela para de comer. Ah, não quero comer não. Não estou com fome. Algo que não foi planejado. Isso é um sinal de início de depressão. De repente a pessoa começa a dormir muito, mais do que o normal. Ou de repente ela começa a desenvolver um insônia. De repente a pessoa ela tem uma dificuldade de concentração. Era uma pessoa que conseguia ter atenção, conseguia se concentrar em tudo, era uma maravilha. De repente você começa a perceber que ela não consegue mais se concentrar como ela se concentrava antes. Você vai perceber também que essa pessoa ela vai começar a perder energia. O que é perda de energia? Ela vai se cansar muito rápido com pequenas atividades. Por exemplo, está varrendo uma sala, de repente ela cansou. Subiu uma escada, de repente ela cansou. Outro sinal que uma pessoa pode estar entrando num sintoma de depressão: sentimento de culpa excessiva. Ela vai verbalizar o tempo todo, diante de algum fato, ela vai se colocar como vítima de muitas situações. É aquele sentimento que a gente ouve muito dentro de clínica comunitária terapêutica, aquele sentimento de autopiedade. Vai pedir desculpa por tudo, sempre aquela carinha de autopiedade, sempre se colocando como vítima. Me desculpa o tempo todo. E muitas das vezes também quando vai surgir pensamentos suicidas. Esses pensamentos suicidas eles podem ser verbalizados ou não. Eles podem ser verbalizados ou não, tá? Bom, nesses sinais aqui, a pessoa ela pode estar entrando ou numa dependência crônica que foi desencadeada, ou ela pode estar entrando numa dependência aguda, tá? Pode ser uma das duas. E aí lá na hora do diagnóstico, eu vou mostrar para vocês se é a dependência aguda ou crônica. Porque aí você vai saber identificar se é uma tristeza patológica ou transitória, se é uma depressão aguda que vai passar ou se é uma depressão crônica, é uma doença. Bacana até aqui? Gente, tá bom o ritmo da aula? Tá dando para entender? Não tô rápido demais não, né? Então, bacana. Hoje eu nem consegui fazer minhas anotações. Quê? Hoje eu não consegui fazer anotação. Por quê? Porque eu estou de novo aqui na ambulância e hoje não deu para fazer anotação. Aí eu entrei já na metade. Ah, tá. Mas depois você assiste a aula de novo. Aí eu anoto tudo. Tá. Aí eu pus aqui para vocês, não confundam tristeza patológica com tristeza transitória provocada por acontecimentos. Nesse primeiro caso aqui, ó, tristeza patológica. A tristeza patológica é a tristeza da depressão,
crônica é a tristeza que nunca vai passar. Essa tristeza não tem cura. Ela não tem nem sentido. Ela nunca vai passar. Ela está instalada na pessoa e não há nada que arranque essa tristeza dessa pessoa. Por isso que ela precisa ser tratada medicamentosamente e ela precisa também de psicoterapia para ressignificar essa tristeza. E quem tem tristeza patológica tem depressão crônica, diferentemente da tristeza transitória, que é provocada por acontecimentos. E quem de nós já não tivemos uma tristeza transitória? Todos nós. Quando alguém que a gente ama morre. Quando alguém, né, quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta. Quando a namorada da gente chifra a gente. Aí não é tristeza, né? É raiva, ódio, né? Brincadeira. 13 minutos. 13. Nós vamos dançar daqui a pouco. Enfim. Quando uma coisa não acontece da forma que a gente gostaria que acontecesse. Quando a gente cria uma grande expectativa numa coisa e ela não acontece. Aí a gente fica triste. Essa tristeza, quando a gente termina um relacionamento. Aí a gente fica triste 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Às vezes a gente fica triste até uns meses. Mas passa. E depois que passa, tudo volta ao normal. E durante essa tristeza transitória, nós vamos apresentar esses sinais aqui, pessoal. Tá? Durante a tristeza transitória, nós vamos apresentar esses sinais. Da mesma forma que a tristeza patológica também apresenta esses sinais. Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro para vocês. Não tem diferença dos sintomas, tá? Pessoal, são 19h53. A sala fecha em 12 minutos. Vou dar um intervalinho aqui agora para vocês, tá? Mas antes eu quero saber, todos que estão aqui na sala estão lá no grupo no grupo da aula? Sim? Todos? Bacana. Então, faltando uns 3 horas... Não, eu não estou, Paulinho. Olha, agora são 19h53. Nós voltamos 8 horas. Faltando 1 minuto para as 8, eu jogo o link da sala lá para vocês, tá bom? Oi, Meg. Oi, me coloca lá no grupo, eu acho que eu não tô lá. Tá bom. Pode deixar. Tá bom. Obrigada. Tá? Então, eu já vou saindo aqui. Ô, Priscila. Joia. Eu tô fechando a sala aqui agora, porque nós vamos entrar para uma outra sala. Tá? Beleza? Tá? Aí eu vou mandar o link lá, tá? Ô, Priscila, me manda um oi no meu WhatsApp. Manda um oi no meu WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, não tem? Tá? Então, até às 8. Fui. Você tem meu WhatsApp? Meu WhatsApp você tem, não tem? Você está sem som, seu microfone está desligado. Liguei. Deixa eu conferir aqui se eu tenho seu WhatsApp. Peraí. Eu acho que tem. Tem. Quero mandar um oi lá para você. Tá, que eu te mando o link lá para você, tá? Então tá bom, então. Então tá.
Tchau. 8 horas nós voltamos do intervalo. Tá Então bom? tá bom, então tá. Tchauzinho. Tchau, Gente, eu tô saindo obrigada. então. Todo mundo pode sair que eu lanço o link lá 8 horas. Tchauzinho. Ok, falou, tchau. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Entra, porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual quando amanhecer. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear.
Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vamos dar continuidade então, né, gente? Parece que o pessoal ficou meio perdido. Tem gente esperando em outra sala. Eles vão se achando, né? Daqui a pouco. Deixa eu olhar aqui. O link foi colocado certo. Estão perdidos em outra sala. Eu acho que está achando que está na outra sala ainda. Eu acho que eles não entenderam que é para mudar de sala. Eu acho que foi isso. Mas tudo bem. Né? Só mandar aqui um bonequinho aqui. Agora eles estão se achando. Isso. Bom, nós estávamos falando então de tristeza patológica e tristeza transitória. Bom, vamos tentar entender como para quem está de fora, né? Às vezes é muito difícil entender a mente de uma pessoa depressiva. Assim como é difícil entender a mente de quem tenta suicídio, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, o que está passando? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa para tentar suicídio? Se a pessoa não tem cabeça, o que está acontecendo, né? Se a pessoa não tem vergonha na cara, se a pessoa não pensa nos outros, né? Porque olhando de fora parece um pensamento louco, parece uma loucura. Mas vamos voltar lá no início da aula, conceito. Vamos voltar lá no conceito? É um transtorno mental. E o que é um transtorno mental? Né? É um funcionamento errado do sistema cerebral. Então, nós não temos que achar que é loucura. Nós não temos que tentar entender. Nós não temos que achar que é algo fora do normal. Quer dizer, é algo fora do normal, né? Mas nós não temos que se espantar com isso. Porque é um transtorno e é algo que está na mente da pessoa que não está funcionando normalmente. E ponto final. Mas vamos tentar entender como que funciona a mente de quem tem depressão. Quem está deprimido, normalmente, pensa de forma a fazer generalizações. O que é fazer generalizações? É achar que é tudo igual para todo mundo. Então, quem está deprimido, normalmente, pensa de forma a fazer generalizações. Por exemplo, todo mundo me odeia. Ninguém gosta de mim. Eu sou a pior pessoa do mundo. Tá todo mundo falando de mim. Tá todo mundo me odiando. Tá todo mundo falando que eu sou a pior pessoa do mundo. Tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo falando aquilo. Entendeu? Essas são as generalizações que geralmente quem tem depressão faz. Vamos começar a entender a mente do depressivo dessa forma. Como ajudar um depressivo? Então, primeiro,
quebrando essas generalizações. Todo mundo quem? Todo mundo é muita gente. Todo mundo te odeia? Todo mundo quer seu mal? Todo mundo fala mal de você? Não, eu tô aqui. Eu não te odeio. Eu não falo mal de você. O fulano e o ciclano tá do seu lado. Você não tá sozinho. Então, vamos parar. Gente, uma coisa que é muito interessante, até no remanejo da depressão, nós temos uma mania muito feia e ridícula de tratar o depressivo com muita dó. Levar comidinha para ir no quarto. Ô, Dodói, você quer comidinha? Gente, depressivo não trata assim. Você trata depressivo falando com a voz firme. Vão levantar? Hora de acordar? Levanta dessa cama. Vão. Não quer saber se nessa cama não. Levanta, vai comer. Vão sair, eu não quero saber disso. É voz firme. Você trata o depressivo com voz firme. Você não trata um depressivo com voz fezinha. Não! Porque se você tratar um depressivo com a voz fininha, com calma, você está dando razão no motivo da depressão dele. Você está concordando. Você está alimentando a autopiedade dele. Você tem que ser firme com ele. Por quê? Porque quando você é firme com ele, você faz ele enfrentar a realidade. Então, você tem que fazer ele enfrentar a realidade. E às vezes você tem que falar umas poucas e boas com ele também. Vão acordar para a vida, porque as coisas não é do jeito que você pensa que é, não. Às vezes você tem que virar para ele e falar assim: olha, tô cansado disso. Para com esse negócio de falar que ninguém te ama. Para de falar com esse negócio que todo mundo te odeia. Porque você tem uma família que te ama. Nós estamos aqui fazendo o maior esforço por você. E você não reconhece isso. Às vezes é necessário fazer isso. Às vezes é preciso engrossar a voz. Porque enquanto todo mundo fica olhando com aquele olhar de caridade e piedade, você só vão estar alimentando dentro dele um sentimento de piedade e de culpa também. Por quê? Porque o depressivo, muitas das vezes, ele quer chamar atenção. Por quê? Porque ele sente culpa. E logo quando ele sente culpa, ele quer chamar a atenção das pessoas para ele, para que ele tenha carinho, para que ele tenha atenção, porque quando ele tem carinho e atenção, isso abastece o sentimento de culpa dele, no sentido dele não se sentir mais culpado. Deu para entender? Funciona mais ou menos nessa lógica. Então, quem está deprimido normalmente pensa de forma a fazer generalizações, achando que nada dará certo. Por isso, nem valeria a pena tentar ou começar algo. Não vou fazer isso não. Nunca deu certo. Semana passada entreguei currículo, ninguém me chamou. Por que essa semana eu vou entregar? Ninguém vai me chamar. O fulano já tentou, nunca deu certo. O ciclano já tentou fazer isso, nunca deu certo. Generaliza tudo. Além disso, pode haver a sensação de que não se faz nada direito ou não se dá o crédito por nada do que faz. Há ainda a rotulação de forma negativa, se achando sempre um perdedor ou fracassado. Essa é a mente do depressivo. Ele acha que ele não faz nada direito. Ele acha que ninguém dá crédito para o que ele faz. Ele se rotula de uma forma negativa. Ou seja, eu estou falando que ele tem uma autoestima baixa.
Ele se acha um fracassado, um perdedor. Ele se acha a pior pessoa do mundo. Resumindo, autoestima baixa. Ele pode pensar também que necessita da aprovação das pessoas. Ou que precisa ser bom, excelente em tudo que faz. Além de uma autocrítica grande. Ele se critica bastante. Ele acha que tudo que ele tem que fazer tem que ser muito, mas muito bom. Virando quase um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque ele necessita de ter a aprovação das pessoas para isso. Ele precisa que as pessoas virem para ele e aprovem o que ele está fazendo. Por isso ele tem uma autocrítica muito forte sobre ele. Então ele custa para fazer alguma coisa, mas quando faz também, ele faz de uma forma muito criteriosa, porque ele quer chamar atenção e ele quer reconhecimento daquilo que ele faz, para abastecer o ego. Então a mente de um depressivo funciona dessa forma. Isso é bem complexo. Quais que são os pensamentos que influenciam na depressão? A pessoa que vivencia um quadro depressivo, ele tende a avaliar as situações de uma forma mais negativa e pessimista. E isso faz com que surjam sentimentos desagradáveis e, consequentemente, comportamentos desadaptativos que causam muitos prejuízos. Essa maneira de pensar faz com que a pessoa conclua que tudo está ruim e que nada vai melhorar. Dessa forma, ele acredita que nem valeria a pena tentar alguma ação. Pode falar, Flávia. Flávia. Outros pensamentos. Cortou. Não te ouvi. Se entra pensamentos intrusivos. Cortou de novo, Flávia. Desculpa, repete. Eu perguntei se entra pensamentos intrusivos. Entra pensamentos intrusivos. Entra sim, tá? Principalmente pensamentos intrusivos de crenças negativas, tá? Então, os pensamentos que influenciam na depressão são esses, pensamentos intrusivos, que a Flávia disse. Ele avalia tudo de forma negativa e pessimista. E por ter pensamentos negativistas e ser pessimista, eles são muito desagradáveis. Vocês já conviveram com pessoas depressivas? Já viu aquelas pessoas com tudo que você conversa, fala que vai dar errado, não vai dar certo, sabe? É horrível. E aí o que acontece? Acaba que ela tem um comportamento que vai causar muitos prejuízos. E essa maneira de pensar faz com que essas pessoas pensem que está tudo ruim e que nada vai melhorar. Então, já que está tudo ruim e nada vai melhorar, então é melhor não fazer nada. Por isso que a pessoa não faz. Por isso que a pessoa ela prefere se fechar no quarto do que fazer alguma coisa. Porque entre tentar e dar ruim, é melhor ficar no quarto, na minha zona de conforto, porque eu sei que vai dar certo. Então, no remanejo da depressão,
nós precisamos muito trabalhar na mente do depressivo e os pensamentos. Nós temos que trabalhar muito esse remanejo de pensamentos, de crenças, né? Porque o pensamento do depressivo ele é muito negativista. E isso gera muito, foi gerado muito através de questão de traumas. Quando eu falei das causas, né? Veio de traumas, veio de criação, pode ser de questões genéticas, etc. e tal. E por isso que é necessária a questão da terapia. Porque o terapeuta vai fazer exatamente a inversão dos valores dos pensamentos. Vai ajudar o paciente a pensar diferente, de forma diferente, né? A Flávia falava que eu pensava que ia bater o carro. Olha o pensamento negativo. Imaginação doida, né? E aí, entre pegar o carro e bater, é melhor não pegar o carro, né, Flávio? Dentro de um processo de depressão, as mulheres elas parecem ser mais vulneráveis ao processo depressivo, tá, gente? Em virtude da oscilação hormonal. Não é porque mulher é mais sensível, não, tá? É porque mulher oscila mais na questão de humor, por causa de questão hormonal, tá? Então, elas ficam mais expostas, principalmente no período fértil, tá? Então, o índice de depressão em mulheres é muito maior do que em homens, tá? Por causa dessa oscilação hormonal que acontece principalmente no período fértil. Como lidar com a depressão? Como que eu vou lidar com ela, né? Na depressão, há uma baixa de energia e disposição que dificulta muito a realização das tarefas do dia a dia. Então, como que você pode ajudar uma pessoa depressiva? Faça algo para te dar, no caso se você for um depressivo, né? Ou se você está auxiliando ou lidando com um depressivo, né? Faça algo para te dar energia. O medicamento Risperidona ajuda a controlar a depressão? Não. Risperidona é medicação psicótica, tá? Antipsicótica. Para a questão de surtos psicóticos, geralmente para quem tem esquizofrenia, tá? Não ajuda na depressão, não, tá? Pode falar, Cristiano. Eu tenho, boa noite a todas e a todos. Eu tenho acompanhado um paciente, eu sou estudante de psicanálise, e eu tenho acompanhado um paciente em que ele é pós-bariátrico e ele tem feito acompanhamento de reposição hormonal para auxiliar num quadro crônico de depressão. Então, é possível observar e analisar essas condicionantes, assim como você havia dito anteriormente, é que acabou caindo a conexão da minha internet. Você percebe que a tendência quase absoluta, ela não é absoluta, tá? Quase absoluta. Ela é do sexo feminino. Porém, ela também afeta de maneira também hormonal e não somente os casos de homens também. Encerro minha fala. Sim. Eu questionei, na questão bariátrica, precisa se observar, porque existe a questão do deslocamento de compulsão. Porque o paciente bariátrico, haja visto que existe uma compulsão, né, pela alimentação, né?
E na própria psicanálise a gente entende que onde há um excesso existe uma falta por trás, correto? E ao retirarmos, né, no caso da bariátrica, né, é aconselhável um acompanhamento psicológico pré e pós, né? O que nós podemos notar é que pode existir um deslocamento de compulsão, tanto que as estatísticas falam, né, que quase 90% dos pacientes bariátricos se tornam alcoolistas após a cirurgia, né? E eles acabam entrando em depressão, eles acabam entrando num processo depressivo. Por quê? Exatamente porque se tirou o objeto que, de certamente, saciava, né, o sistema de recompensa. Eu vou usar o nome sistema de recompensa porque eu sou da linha da terapia cognitivo-comportamental, né? Mas o objeto que alimentava o sistema de recompensa foi tirado. Logo, se não tem um objeto de recompensa, eles entram no sistema depressivo, né? E aí é interessante trabalhar essa questão, porque entrando no sistema depressivo, corre-se um grande risco, né, de se encontrar um outro objeto compulsivo, né, para abastecer esse sistema de recompensa, né? Pode falar, Cristiano. Justamente, eu tava aqui elaborando para poder complementar e você falou em cima, assim, em cima da linha mesmo. Ele se tornou, ele era uma pessoa antes da cirurgia e ele vinha passando por acompanhamento psicológico. Ele perdeu referência corporal. Ele perdeu a identidade corporal. E por conta desta perda de identidade corporal, ele adquiriu uma compulsão na qual ele não consegue praticar sexo com companheiras ou companheiros. Ele necessita de um massagista que faça a massagem tântrica, ou ele se masturba. Então a gente está trabalhando de maneira transversal para poder fazer com que ele ganhe esse significado do corpo novamente. Então a gente está trabalhando com terapia que envolve teatro e dança, para que ele possa entender este corpo novo que ele adquiriu e ele consiga fazer essa transição para sair desse corpo adoecido, essa mente adoecida, para uma mente adulta e mais saudável. Encerro minha fala. Bacana, obrigado pela contribuição, Cristiano. O Arlene. Pode falar, Arlene. O Arlene. Pode falar, Arlene. O Arlene, estás aí? Cadê o Arlene? O Arlene. Deixa ela com a mãozinha levantada. Na hora que ela quiser falar. Ah, levantou de novo, Arlene. O microfone dela está fechado. O Arlene, seu microfone está fechado. Abre seu microfone, por favor. O Arlene. Ela deve estar com algum problema lá. Bom, até ela resolver, vamos continuar aqui. Bom, métodos... Ah, tá. Não, tá fechado, Arlene, seu microfone tá fechado.
Aqui está aparecendo para nós que o seu microfone está fechado. Você pode tentar fazer uma coisa, Arlene. Sai da sala e entra de novo. Vai tentando fazer esse procedimento, Arlene. Sair da sala e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou continuando aqui, tá? Bom, aí agora abriu, Arlene, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer as minhas duas amigas que entraram aí através do seu link. Sim. Muito obrigado, Eloy. Muito obrigado, Cleide. Deus abençoa. É Cleide quem? Eloides. Ah, tá. Sejam bem-vindas também, tá? Vamos lá. Gente, então, como que a gente vai trabalhar também essa questão, né, da depressão com o levantar, né? Como que nós vamos agir com o depressivo, né? Você vai trabalhar com o depressivo estimulando ele fazer algo que dá energia, né? Como uma atividade física, uma caminhada. Gente, a melhor atividade para um depressivo é fazer caminhada, tá? Já vou deixar você falar, Heloísa. É fazer a caminhada. Sabe por quê? A caminhada é um movimento que você faz que, quando você está caminhando, você se compara. Você vai andando na rua, você vai vendo as pessoas e nós somos seres de comparação. É impossível a gente não se comparar o tempo todo. Na rua você vai andando, você olha para o outro, e a pessoa, quando ela está depressiva, ela começa a ver a população no geral, as pessoas no geral, sorrindo, andando, comprando, entrando nas lojas. Isso faz com que o cérebro dela comece a perceber e entrar no estado de comparação e falar assim, gente, o mundo tá aí, o mundo está rodando e eu tô desse jeito, né? Então, fazer atividade física, caminhada, algo para dar energia é uma atividade muito interessante para saber lidar com a depressão. Pode falar, Heloísa. Seu microfone está desligado, Heloísa. Continua desligado. Continua desligado. Ligou? Agora ligou, estou te ouvindo. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Em primeiro lugar, eu que agradeço ao Arlene. Estou gostando muito de ouvir a aula de vocês. E até onde eu peguei, você estava falando da gente ficar trancado no quarto. Eu sou, infelizmente, uma pessoa depressiva. Eu fiquei, no princípio, 11 dias trancada dentro de um quarto. Levantava para ir ao banheiro, às vezes. Fiquei 11 dias sem tomar banho. Hoje eu faço há 9 meses terapia, faço acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, uso remédios fortíssimos. Não está sendo para mim, eu te falo que é uma dor do fundo da alma. A Arlene sabe o que eu tenho passado.
E ela me passou o link para eu estar assistindo às aulas. E eu confesso para você, estou gostando muito, está me ajudando muito. Obrigada. Que bom. Que Deus te abençoe, Heloíris. Tá? Amém. Um prazer ter você aqui com a gente. Você é maravilhosa, tá? Obrigada. E aqui, sorriso, tá? Sempre tem um sorriso no seu rosto. Tem 1 tá? ano e 3 meses que eu não sei o que é dar um sorriso. Você é maravilhosa, Heloíris. Para com isso. Obrigada. Heloíris, sinta-se abraçada, viu? Obrigada. Aí, olha a Flavinha falando com você, ó. Olha, Heloísa, a Flavinha falando com você. Obrigada, Flávia, de coração, obrigada. Se quiser chamar no PV. Olha o Cristiano falando aí com você também. Estamos todos juntos contigo, nosso carinho. Olha o povo aí, tudo com você, ó. Todo mundo te abraçando, tá, Heloísa? Obrigada, Flor. Obrigada. Sinta-se abraçada também, você é maravilhosa, você é uma guerreira. Fica firme, seja forte, você é forte. Entendeu? Olha lá, Tá ó, Carlos, de coração. meu amor. Deus te abençoe e te guarde, viu? Amém. Eu já tentei suicídio, cortei todo o meu corpo. Princesa, eu também já passei essa fase, também tentei suicídio, mas a gente consegue ser resiliente, nós mulheres somos guerreiras e fortes. Quiser Obrigada. falar comigo depois, pode me chamar no PV também, tá bom? Obrigada. Olha lá os coraçãozinhos pra você, ó, Heloíris, ó. Cheio de coraçãozinho, ó. Obrigada a todos. Obrigada de coração. Obrigada. Flavídia, essas nossas... A Flávia me acompanha minhas aulas desde o início. Já são muitas aulas que a gente... eu acho que eu vou chamar nossas aulas de cura e libertação, né, Flávia? Essas aulas estão ficando de cura e libertação, porque além da... Nossas aulas sempre tem esses processos, né, de limpeza, né, de alma, limpeza de coração, Sim. né, sempre tem... Quando eu comecei era assim, né, Paulinho? Eu chorava muito, lembra? Lembra, a Flávia chegou nas primeiras aulas chorando demais. Eu choro todos os dias. Eu acordo. Eu falo, para que eu acordei? Para que o dia clareou? Eu não animo Você acordou levantada. porque você tem que viver muito. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Tá? Obrigada. Pode falar, Arlene. Realmente, boa noite, realmente. Eu coloquei ela nesse grupo porque eu acompanho a vida dela. E ela realmente tem uma depressão muito séria. Isso que ela falou aí, ela gostou. Eu vim de Itaúna aqui da Tchau Sul, conversando com ela, para ela não suicidar. E ela cortou muito. Uhum. Então, assim, eu tenho muito carinho por ela. E ela pode ter certeza que eu amo ela de fundo do coração. E estou disposta a ajudá-la. Eu também. Ela está se cortando? Ela está com síndrome de borderline? Sim. Tá, né? Também. Uhum. Sim. Cristiano, pode falar. É muito difícil esse momento de sofrimento. Né? Acho que nada vem de maneira gratuita para a gente. Quando eu recebi no grupo sobre o assunto, eu não sabia que tinha tido uma aula anterior. E esse é um assunto que, quando a gente aborda no setting, ele, de alguma forma, ele nos atravessa. Né? Tanto nós da profissão da saúde mental, quanto o nosso analisando, né, o nosso paciente. Ele se sente atravessado pelo nosso carinho, pelo nosso atendimento. E nós nos sentimos
atravessados quando a gente consegue auxiliar se e tinha os consegue. aparelhos sinais e se tinha medicação. Pois é. E aí, quando a gente consegue secretariar bem o nosso paciente, a gente se sente muito bem com isso. Eu senti, nas palavras da nossa colega, o quanto ela precisa ser assistida. Não que ela não esteja, eu acredito que ela esteja bem assistida, mas às vezes é esse momento de uma boa fala, de uma fala amiga, de uma fala sem julgamentos, é que vai fazer com que a pessoa vença mais uma etapa dentro desse processo que ela está vivenciando. Então, saiba, aqui você tem pessoas que te escutam, que te ouvem e que não vão te julgar. Nós estamos aqui para Todos me auxiliar, abandonaram. Todos me tá bom? abandonaram. Até minhas filhas Não. me abandonou. Oi, Loídes. Olha a generalização. Nós estávamos falando daqui a pouco. Agora mesmo nós falamos disso, né? Característica do depressivo. Generalização. Todo mundo me abandonou. Todo mundo fez isso. Olha, todo mundo é muita gente. Não é? Nós aqui não te abandonamos. Tá? Tanto que nós aqui no grupo, nós todos fomos solidários a você. Então, o mundo inteiro não nos representa. Né? Porque nós estamos dentro deste mundo no qual você também faz parte. Não te abandonou. E... Tá? Então, aí a sua amiga Arlene aí não te abandonou, o grupo aqui está com você, não te abandonou, então para de falar que todo mundo não te abandonou, senão eu vou te pôr no colo, vou aí em Itatiaíçu, você sabe que eu tenho uma clínica de recuperação aí em Itatiaíçu, não sabe? Não. Você já ouviu falar da São Miguel Arcanjo? Sim. Então, a clínica São Miguel Arcanjo é a minha. Então, eu vou em Itatiaíçu, vou te pôr no colo, vou te dar umas palmadas na bunda e vou falar pra você parar de falar que todo mundo te abandonou. Você para com Me isso. manda o endereço depois no inbox que eu vou ajudar. Tá Pra aí, dar umas palmadas. Vai ser um do lado, outro do outro. Nossa, já me dói tanto e vocês vão me bater. Eu já sinto tanta Jamais, dor. meu amor, jamais. A gente tá brincando com você, meu Eu coração. sei. Vai ser um beijinho numa bochecha de um lado e um beijinho na bochecha do outro. Ai, sim. Pode falar, Arlene. É surra de carinho. Boa noite. Surra de carinho. Pode falar, A Arlene. Cleide está aí presente, é uma pessoa também muito depressiva, que eu acompanho, muito minha amiga. Cleide, se você estiver aí, tiver vontade de falar, pode falar. Ô, Paulinho, como é teu nome? Oi. Escuta, você falou da Miguel Arcanjo? Sim. Ela O que tem? Ela é sua? Foi eu que fundei ela. É mesmo? Foi eu que fundei essa Miguel Arcanjo. Domingo entrei, né, meu primo lá? Ah, meu filho, que trabalho. Eu fundei lá em 2010. Nossa, mas lá tá lindo demais. Tá, não tá? Que encantada. Só que aí o que acontece? Esse ano, como eu tô voltando pro seminário... Volta não. Não, mas aí nós alugamos o terreno lá, agora quem tá cuidando de lá é o César, né? Sim. Aí nós passamos, esse ano mesmo, nós passamos a comunidade para frente, e aí esse ano eu volto pro seminário, aí passamos a comunidade para frente esse ano, mas até o início desse ano era nós que estávamos cuidando de lá. Entendi. Está muito bem organizado. Lá é feminino ou masculina? Lá é masculino. Inclusive, foi convidada para fazer um trabalho lá. Lá é muito bacana. Então tá jóia. Então vamos continuar aqui, gente. Vamos lá. Gente, então, primeira coisa, vamos fazer alguma coisa para te dar energia. A gente tem que fazer alguma coisa que nos dê energia. Mas a gente tem que colocar isso na nossa cabeça.
olha, nós temos que traçar metas. Eu vou fazer alguma coisa que vai me dar energia. Nem que seja ir no quarteirão ali da esquina e voltar. Eu tenho que fazer alguma coisa, uma atividade física, eu tenho que buscar uma força sobrenatural, mas eu tenho que fazer, tá? Nós chamamos isso de ativação comportamental. O que é ativação comportamental? Eu vou fazer algo que vai me dar energia, né? Que seja uma caminhada, que seja uma atividade física, que seja ir para a cozinha, fazer uma coisa bem gostosa para me comer. Eu preciso fazer algo que vai me aumentar o meu alto astral, né? Ou seja, fazer coisas que eu gosto. O que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que eu faço e que me dão prazer, né? Isso nós chamamos de ativação comportamental. Não espere você ter energia para começar. A ideia é essa. Você não pode esperar ter energia para começar. É preciso fazer o caminho inverso. Fazer para ter energia. Não é ter energia. Dançar é bom. Então, a ideia não é esperar ter energia para começar. É preciso fazer o caminho inverso. É fazer para ter energia. Por isso, é preciso começar com pequenos passos. Com microtarefas diárias. Você não precisa pensar em algo tão grande. Começa com coisas pequenas. Começa com coisas pequenas. E à medida que você começar com coisas pequenas, você vai começar a perceber que você vai começar a ter energia para fazer coisas maiores na sua vida. Tá? São pequenas formas de lidar. Como que se dá o diagnóstico da depressão? O diagnóstico da depressão, gente, é um diagnóstico clínico e toma como base os sintomas escritos e a história da vida do paciente, tá? Além do espírito deprimido e da perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos 2 semanas, a pessoa deve apresentar também de 4 a 5 dos sintomas supracitados. Então, como que eu caracterizo que a pessoa ela tem uma depressão crônica? Eu tenho que tomar como base a história de vida do paciente, tá? A pessoa ela tem que estar com o espírito deprimido, ela tem que estar com perda e interesse e prazer para realizar a maior parte das atividades durante pelo menos 2 semanas, ou seja, ela tem que estar com um percurso aí de 2 semanas, pelo menos 2 semanas sem interesse de fazer as coisas. E sabe aqueles sintomas que eu falei lá atrás? Ela tem que estar com pelo menos 5 dos sintomas, daqueles sintomas. Se caracterizar isso, o diagnóstico é de depressão crônica. Agora, se sair desse critério, não é depressão crônica, é depressão aguda. E aí e aí eu saio do ciclo de tristeza patológica e entro no ciclo de tristeza transitória. Qual que é o tratamento? Gente, depressão é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Os quadros leves, eles costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Ou seja, quando o quadro for leve, não precisa procurar um médico ou um psiquiatra, não. Só um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista já resolve o caso. Então, nós terapeutas podemos atender. Sim. Tá? Mas nos outros mais graves e com reflexos negativos sobre a vida afetiva, familiar e profissional em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Como que eu vou saber que o caso é grave? É quando a depressão já começou a afetar a vida social e particular da pessoa. A pessoa já começou a perder interesse de fazer as coisas que ela faz no dia a dia. A pessoa já começou a deixar de trabalhar, já começou
a alterar o seu comportamento, já começou a ter ideias suicidas, aí já é hora de procurar um psicólogo, um psiquiatra, para já entrar com alguma medicação. Existem vários grupos de medicamentos que não causam dependência, apesar do tempo que levam para produzir efeitos. Tem gente que acha que... E aí, que fique bem claro para vocês. Existem vários grupos dos medicamentos que não causam dependência, apesar do tempo que levam para produzir efeitos, que é por volta de 2 a 4 semanas. Medicação não é poção mágica que você vai tomar e sair da depressão. Tem uns que vai demorar 1 mês para começar a fazer efeito. E das desvantagens de alguns vão ter efeitos colaterais que podem ocorrer. A prescrição ela deve ser mantida, às vezes por toda a vida, porque a depressão é crônica. Você vai ter que tomar ela por toda a vida. E por que você vai ter que tomar por toda a vida? Para evitar recaídas. Há casos de depressão que exigem associação também da classe de outros medicamentos, como ansiolíticos e antipsicóticos, por exemplo, para obter o efeito necessário. Porque, às vezes, dentro da classe do grau de depressão da pessoa, ela costuma flutuar do estado de neurose para psicose. E ela costuma fantasiar algumas coisas, ter algumas alucinações. Então, alguns psiquiatras, dependendo do caso da gravidade da depressão, vai associar o antidepressivo com o ansiolítico e com o antipsicótico, tá? No caso do antipsicótico, se o caso depressivo estiver num nível onde a pessoa estiver entrando em delírio ou fantasiando ou alucinando. Mas esses são casos bem mais graves, tá? Bom, e é interessante entender também que só medicação não acaba com a depressão. É necessário terapia, tá? É necessário terapia, tá? Porque tem gente que acha que remédio tira alguém da cama. Remédio não é guincho, tá? Remédio não é guincho, tá? Oi, pode falar. Não mexi não. Se foi sem querer. Ah, tá bom então. Foi eu. Oi, Flávio. O remédio ele não tira a depressão, por isso da terapia ou psicoterapia, certo? Aí no caso, eu acredito mais que a psicoterapia vai fazer muito mais efeito do que a medicação. A medicação é mais para regular o hormônio, o humor e etc, não é isso? Exatamente. A medicação ela vem para fazer a regulação de hormônios, né? Vai produzir mais serotonina, mais ocitocina, esse tipo de situação, né? A terapia ela é mais efetiva do que a questão da medicação. E as duas juntas vão fazer o casamento perfeito. No caso, né? significar, buscar a raiz do problema, não é isso? Exatamente. Só que tem gente que tem resistência à terapia, tem resistência a psicólogo, tem resistência a psicanalista. E aí acho que é só ficar tomando medicação e nunca vai ter resultado sem procurar um psicólogo. Eu estou com resistência à medicação. Tá com resistência, mas tem que tomar, tá, Heloísa? Mas eu tomo, são muitos que eu tomo, mas não resolve. No caso dela, não é a resistência que ela está falando, ela criou já uma intolerância. Sim, mas aí, Heloísa, a gente tem que ver qual é a situação. Eu escuto vozes, eu vejo ratos em cima da minha cama, na minha cabeça, eu sinto até o cheiro. Tá. Aí, no caso, você estaria falando de um sintoma psicótico, caracterizado como esquizofrenia. Então, seria um caso de depressão com esquizofrenia, e aí é um caso bem mais complexo,
entendeu? O médico, E depois, se você eu quiser me fui no. procurar para a gente conversar, a gente pode conversar isso em particular, tá? Sim, Depois, se você quiser falar, pode pegar com o Arlene meu telefone que a gente conversa, tá? tá, Tá bom? tá. O Carlos falou. Oi? Posso falar? Pode. Cleide que está falando. Assim, você falou que é uma combinação, né, perfeita entre a medicação e as sessões psicológicas. E eu posso dizer, uma pessoa também que tratou depressão, hoje já estou bem, sem medicação, mas fazendo as terapias, que eu não queria fazer nada. Mas a única coisa que eu não abria mão era da terapia. Não abria mão. E isso foi fundamental para a minha recuperação, para hoje eu estar bem, eu fazer as atividades físicas, eu cozinhar, eu voltar a ter prazer pela vida. Mas foi de fundamental importância a terapia no meu caso. Com certeza. É o que eu disse da questão do casamento perfeito, da questão da medicação e da terapia. Aí no seu caso, Eloídes, depois você pega o meu telefone e que a gente conversa, porque parece uma característica. Eu não tô dando diagnóstico, mas pelo que você me disse, parece uma caracterização de esquizofrenia com depressão. Mas isso a gente olha depois. O Carlos está perguntando aqui: a redução de GABA e serotonina gera depressão também? Sim. No caso da depressão, existe uma redução de GABA, existe uma redução de serotonina. Por isso que a pessoa ela entra em depressão. Gente, a questão é a seguinte: acabou. Queria agradecer vocês, tá? Tá aí mais uma vez os cursos que nós vamos ter, né? Já retiro daqui ansiedade e depressão. Sem palavras. Tá? Nós vamos ter agora transtorno de personalidade, depois esquizofrenia. Foi uma aula super show de bola, gente. Maravilha, viu, pela aula, parabéns a todos, né? Desejo que Deus abençoe a todos. E muito bom, muito edificante. Só uma pergunta: essa aula ela vai ficar gravada em algum lugar para a gente passar para uma outra pessoa, caso a gente Vai. Daqui a pouco eu vou completar a aula e vou lá no grupo. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Não só a aula, mas o material da aula também vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado por dispensar esse tempo para ficar me escutando, falando igual a Magtaca aqui, tá? Que Deus abençoe muito vocês, que possa derramar muitas bênçãos na vida de vocês, tá? Hoje eu estou encerrando um ciclo na minha vida. A partir de hoje, eu como psicólogo não faço mais atendimentos individuais. Eu encerrei minha carreira como psicólogo de atendimento clínico, porque eu estou voltando para o seminário, né? Vou continuar as aulas até finalzinho de dezembro. Ano que vem não dou mais aulas, né? Mas Deus sabe como faz as coisas, e foi uma aula, assim, foi das últimas que eu dei, para mim foi a melhor. Foi a turma maravilhosa. Alguém assim, para vai que eu vou ficar chorar, marcado hein? no meu coração. Já falei para você. Tá? Muito obrigado a todos. Marlene, pode falar. Ô, Paulinho, não deixe, por favor. Ai. Eu sempre faço meus cursos, sempre estou fazendo, tem um monte. Não, nós vamos fazer, os cursos nós vamos fazer. Os meus atendimentos clínicos que eu vou parar. Os atendimentos de consultório, os atendimentos individuais que eu vou parar, né? Hoje eu acabei de dar alta para todos os meus pacientes. Agora só os cursos, até o final de dezembro, tá? Eloídes, pode falar.
Não, eu não levantei a mãozinha, não. É porque eu não sei mexer nisso aqui. Tá bom, então, gente. Xará, brigadão, Deus abençoe grandemente, enriquecedor mesmo. Olha, falar não é a questão de dizer pena, né? Porque, mas assim, eu tenho certeza que você vai fazer um papel brilhante na tua vida, né? Com uma decisão que você tomou. Te parabenizo, agradeço a todos, né? Que estão aí, primeiramente a Deus, e que bola para frente. Muito obrigado, Xará, tamo junto. Tá acabando, tá acabando. Vai lá, Cristiano. Como o seu próprio nome diz, seja grande entre os pequenos e seja pequeno entre os grandes. Vá em paz, meu irmão. Deus abençoa. Amém. Gente, um prazerão. Ó, beijo no coração de vocês. Sucesso na vida. Nós vamos se vendo ainda, tá? Valeu, Paulo. Parabéns. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. Não façam nada que eu não faria, tá? Tchauzinho. Valeu, Beijão. Paulo. Valeu, muito obrigado. Tchau.